Olá, eu sou o Padre Marcelo Machado e hoje nós iniciamos o projeto Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã. Serão vários vídeos e materiais de apoio para você que queira aprender um pouco mais sobre o Diretório para a Catequese lançado no ano de 2020. Vem com a gente! A pandemia tem desafiado muito a cada um de nós num novo estilo de vida, numa nova forma de proceder e, por que não dizer, no tocante à fé. Nós também, como cristãos e cristãos católicos, precisamos continuar a nossa forma de evangelizar, de trabalhar nas nossas comunidades e isso tudo também tem tocado a nós de maneira especial, sacerdotes, bispos, diáconos, catequistas, a rever todo o projeto de evangelização da Igreja durante esse tempo que ainda nós estamos nos refazendo e buscando um novo começo. Eu sou o Padre Marcelo Machado, moro na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Atualmente sou coordenador da dimensão bíblico-catequética do Regional Sul 1 da CNBB e o nosso regional que compreende todo o estado de São Paulo. É um regional que hoje conta com 42 dioceses e arquidioceses e mais 6 regiões episcopais. Então, um vasto território com centenas e centenas de comunidades e também quantos catequistas e agentes de pastoral que têm colaborado com a missão evangelizadora da Igreja. E durante este ano de 2021, foi feita uma proposta a nós que pudéssemos continuar os encontros de formação, acompanhando os catequistas e tantas pessoas que têm colaborado não só com a catequese, mas com toda a iniciação à vida cristã. E aí surgiu essa proposta de nós apresentarmos vários vídeos de apoio, de formação, vídeos curtos, mas que possam ser provocativos a você que está me escutando nesse momento. E tenho certeza que você, se é coordenador, se é um agente de pastoral, vai multiplicar este vídeo a outras pessoas. E junto com o vídeo que nós vamos produzir mensalmente, então estamos começando agora no mês de abril deste ano de 2021, e todos os meses um grupo de algum determinado local do nosso estado de São Paulo vai preparar um vídeo com um tema à luz deste nosso novo Diretório para a Catequese, lançado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização no ano passado. E esse vídeo virá também acompanhado com um texto de apoio para que possa ser multiplicado nos grupos, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, para que a gente consiga manter esse elo de comunhão, não só no Regional Sul 1, no nosso estado de São Paulo, mas tenho certeza que esse vídeo vai correr todo o nosso Brasil, por que não dizer até fora, como uma forma também de levar a palavra de Deus, de levar a mensagem evangélica. Estamos no tempo da Páscoa e queremos deixar que a luz do ressuscitado brilhe sobre cada um de nós. Então, para esse nosso primeiro momento de conversa, quero partilhar com vocês um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36. E disse Pedro:
Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel: Deus o constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus a quem vós crucificastes. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Vejam, a palavra de Deus continua sendo este alimento para nós no tempo da pandemia, sempre o foi para a igreja e digo agora muito mais, porque nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, muitas de nossas igrejas estão fechadas para o culto público e quantas pessoas gostariam de estar participando da Santa Missa, como sempre fizeram, as comunidades se reunindo, e hoje, para preservar também a vida, nos resguardamos, esperamos também o momento certo para nos reunirmos novamente. Enquanto isso, a palavra de Deus tem sido essa boa semente lançada dentro dos nossos lares, junto às nossas famílias, e eu vejo que quantos catequistas têm se esforçado nesse sentido de continuar essa presença amiga, de acompanhar os grupos mesmo à distância. Hoje nós temos a facilidade de ter as redes sociais, os meios virtuais para isso. E para este primeiro vídeo, o tema escolhido para a nossa reflexão é justamente a evangelização no mundo contemporâneo. E esse é um tema que o nosso diretório para a catequese traz a partir do número 38. Então, de maneira especial, convido a você, depois de assistir esse vídeo, que possa fazer a sua leitura pessoal. Se você ainda não adquiriu, busque o mais depressa possível o diretório para a catequese e aprofunde, lendo depois, se você ainda não fez, dos números 38 até o número 54. Todos esses números do diretório vai tratar um pouquinho sobre a evangelização no mundo contemporâneo. E junto com essa minha fala, com esse nosso bate-papo, também gostaria de trazer aqui a partilha de alguns irmãos nossos, a minha Arquidiocese de Ribeirão Preto, onde eu vivo hoje, faz parte da sub-região RP1, Ribeirão Preto 1, que dessa sub-região estão presentes as dioceses de Ribeirão Preto, Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista. E agora, pensando um pouco nessa dimensão da partilha, de suscitar a palavra de Deus, de alimentar a igreja doméstica, vamos ouvir aqui um pequeno testemunho da nossa amiga Imaculada Sintra, que é da Diocese de Franca, e ela tem tido muitas experiências boas junto aos catequistas, aos catequizandos. Ela vai dar uma pequena palavra para nós sobre esse entusiasmo da palavra de Deus no tempo da pandemia. Tempos difíceis. Temos ouvido muito essas palavras, nesse tempo de pandemia. Realmente acho que a gente nunca imaginou que a gente fosse viver
um tempo como esse. Um tempo onde nós estamos sendo desafiados a fazer com que a evangelização aconteça. E é bonito também, é um tempo para a gente valorizar essa era digital que a gente vive, porque ela está sendo um meio com que a palavra de Deus chegue nos corações das pessoas. Um tempo onde, conforme diz aqui o diretório da catequese, no número 43, um tempo onde a igreja está procurando, sim, acompanhar, cuidar, fortalecer a riqueza que já existe em cada batizado. Né? Então, é um tempo para a gente realmente entender algo que a gente sempre fala nas nossas formações, a gente escuta ou fala nos nossos encontros de catequese, né, onde a gente equipara a dignidade da mesa da palavra com a mesa eucarística. Então, nesse tempo onde nós não estamos podendo viver, comungar do pão eucarístico, nós estamos sendo alimentados com o pão da palavra, que chega até nós de forma online. E aqui fala também, né, que evangelizar não significa ocupar um território, mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas. Então, mais do que nunca, as pessoas estão precisando viver processos, passar, né, por processos espirituais na vida delas, onde elas se sintam fortalecidas para enfrentar muitas vezes o desemprego, né, o luto por um ente querido que faleceu pelo Covid. Então, louvado seja Deus por essa oportunidade que a gente está tendo e também por essa igreja que é mãe, que cuida, que zela, né, que fortalece, tem fortalecido seus filhos através da palavra nesse tempo de pandemia. Né? E que nós, enquanto catequistas, nós possamos valorizar cada formação que nos é oferecida pelo meio virtual, né? A gente pedia isso. A gente gosta, assim, de participar das formações presenciais, mas a gente sempre, às vezes, até comenta, puxa, aquele bispo lá poderia tanto, aquele padre poderia tanto, né, nos dar uma formação de forma onde a gente pudesse fazer em casa também, né? A gente pedia isso, e isso está acontecendo, né? Eu acredito que a maior dificuldade para nós tem sido, e que tem sido um grande desafio, fazer acontecer os nossos encontros de forma online. Porque, principalmente para quem está buscando uma catequese de inspiração catecumenal, onde a gente bate na tecla, que a gente não está ali trabalhando um conteúdo ou desenvolvendo um conteúdo, mas promovendo o encontro com uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, então a gente tem mais dificuldade de fazer esses encontros online. Mas é um tempo desafiador que nós precisamos passar de repente por uma conversão pastoral. Estou falando isso para mim, para poder encarar esse tempo como uma oportunidade de ver outros caminhos, né? De não ficar focado só naquela maneira de catequizar, de evangelizar, né? E eu termino a minha fala dizendo: os tempos não são piores nem melhores, os tempos são outros. E esse tempo que a gente está vivendo é agora, e nós precisamos aproveitar as possibilidades que nós estamos tendo, né? Beber dessa fonte, principalmente aí da palavra de Deus que nos sustenta. Esse tempo onde nós estamos muitas vezes desanimados, é um tempo realmente de esfriamento e onde nós precisamos realmente passar por este momento de tibieza para que a gente possa realmente viver um tempo de
pandemia mais fortalecidos. É nesse sentido que a gente percebe a fecundidade da palavra, né, dentro dos lares. E isso o próprio Papa Francisco, me recordo na bênção que ele deu durante a pandemia, em março do ano passado. O Papa Francisco dizia assim: o Cristo ressuscitado vive e caminha conosco. Então essa frase me marcou muito e continua sendo um grande sinal para todos nós durante esse tempo. Queremos viver, e nos alimentar da palavra de Deus, daquilo que a igreja nos ensina, e traçar outros projetos e muitos caminhos vão se abrindo para a nossa catequese e a iniciação à vida cristã. E aqui, pensando numa nova etapa evangelizadora que a igreja nos propõe, quero partilhar um trechinho do diretório no número 39. Vejam só. O Espírito Santo é a alma da igreja evangelizadora. Por essa razão, o apelo por uma nova evangelização não coincide tanto com uma dimensão temporal, mas com todos os momentos do processo de evangelização, ainda mais abertos à ação renovadora do Espírito do ressuscitado. Os desafios que os novos tempos apresentam para a igreja podem ser enfrentados primeiramente com um dinamismo de renovação. E da mesma forma, esse dinamismo é possível mantendo uma decidida confiança no Espírito Santo. Não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. Por isso que, nos deixando levar pelo Espírito Santo, a igreja pensa para este tempo caminhos de renovação, não só para a iniciação à vida cristã, mas para toda a evangelização e a igreja. E esse caminho de renovação precisa passar por algumas etapas e por alguns momentos que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. No número 40, por exemplo, do diretório, vai ser apresentado que a evangelização e qualquer evangelização cristã precisa passar e se realizar através de uma verdadeira e autêntica conversão pastoral. Se realiza através de uma igreja em saída e uma igreja em estado permanente de missão. Vejam, são alguns passos que nós precisamos prever para entender todo esse caminho do discipulado. A conversão pastoral, que é diária, e nós precisamos fazer com que as nossas comunidades se renovem constantemente ouvindo a voz do Espírito. É uma conversão que se realiza através de uma igreja em saída, que vá ao encontro das pessoas, e hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Hoje se pede para que fiquemos em casa, para que guardemos a nossa vida, mas ao mesmo tempo dentro de casa eu consigo sair e ir ao encontro das pessoas. E uma igreja em saída que vive em estado permanente de missão. A missão faz parte da natureza da igreja e ela se renova cada vez mais. E o diretório vai dizer que a evangelização ela acontece de maneira especial em 3 âmbitos quando nós falamos de catequese e de iniciação à vida cristã. Em primeiro lugar, ela se realiza no âmbito da pastoral ordinária. O que é isso? É a vida corriqueira do dia a dia das nossas comunidades, onde elas se realizam. Seja no crescimento dos fiéis, no acompanhamento das pastorais, dos movimentos, a evangelização também acontece aí.
em cada um dos grupos existentes das nossas paróquias e comunidades. Também, em segundo lugar, a evangelização acontece no âmbito das pessoas batizadas que, porém, não vivem as exigências do batismo. E é um ponto frágil que nós precisamos tocar. O documento de Aparecida já dizia, por exemplo, lá em 2006, 2007, já faz algum tempinho, e dizia quantas pessoas foram batizadas e não devidamente evangelizadas. Quantos receberam os sacramentos, mas não conhecem Jesus, não caminham no discipulado, não estão presentes nas nossas igrejas, e isso não acontece só conosco católicos. A gente tem escutado tantos testemunhos também de outras igrejas cristãs, de pessoas que por tradição frequentam a igreja por um tempo, recebem um sacramento, acompanham a comunidade e depois não voltam, não criam esse vínculo, não se tornam corresponsáveis no processo da evangelização, de ser de verdade sal da terra e luz do mundo. E por fim, um terceiro âmbito para a evangelização que o diretório nos apresenta é o âmbito daqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. E na verdade, o que a igreja quer nos fazer enxergar é que a fé precisa ser proposta e não imposta. Então, eu sempre vi que esse é o ponto de partida. Se nós queremos de verdade um movimento, uma pastoral, aqui o documento traz uma pastoral do primeiro anúncio, mas todos nós batizados somos missionários e precisamos levar esse anúncio de Jesus às pessoas, até aqueles que não querem saber dele, ou aqueles que estão por aí, ou que às vezes ouviram uma vez ou outra falar de Jesus, mas não enxergam, não entendem ou não compreendem a profundidade do mistério da igreja, do mistério de Deus, da revelação. Eu também sou convidado, você é convidado a falar de Jesus não só dentro de casa, não só dentro da comunidade, mas também para outras pessoas que ainda não o conhecem. E dessa forma, talvez eu traria aqui e partilhar a vocês que o tema que foi escolhido e que está no diretório, a evangelização no mundo contemporâneo, foi o tema do Sínodo dos Bispos do ano de 1974, o tema da evangelização no mundo contemporâneo, e na época o Papa era o Paulo VI, hoje São Paulo VI Papa, e desse sínodo nós tivemos a alegria de colher um fruto saboroso, que é a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, evangelização aos povos, sobre como levar a palavra de Deus, levar Jesus Cristo ao mundo contemporâneo. E por incrível que pareça, gostaria de ler aqui o comecinho dessa exortação, que revela um pouco, não, revela muito daquilo que eu e todos nós, você está sentindo nesse momento durante a pandemia. Vejam só, número 1. O empenho em anunciar o Evangelho aos homens do nosso tempo, animados pela esperança, mas ao mesmo tempo torturados muitas vezes pelo medo e pela angústia, é sem dúvida alguma um serviço prestado à comunidade dos cristãos, bem como a toda a humanidade. É por isso que a tarefa de confirmar os irmãos que nós recebemos do Senhor com o munus do sucessor de Pedro e que constitui para nós cada dia um cuidado solícito, um programa de vida e de atividade e um empenho fundamental do nosso pontificado. Tal tarefa afigura-se-nos ainda mais nobre e necessária quando se trata de reconfortar os nossos irmãos na missão de evangelizadores.
a fim de que nestes tempos de incerteza e de desorientação, eles a desempenhem cada vez mais com amor, zelo e alegria. Vejam, este documento é de 1975. Está quase para completar 50 anos da Evangelii Nunciandi e continua sendo uma carta magna da evangelização. E tenho certeza que não foi por acaso que o tema do sínodo, o tema da exortação, também aparece tantos anos depois no nosso diretório para a catequese. E o Papa Paulo VI dizia sobre esse momento de incerteza, de medo, de angústia, de desorientação. Então, por isso, quero aqui convidar a minha amiga Adriane Frazão, da Diocese de Jaboticabal, que vai contar também um pouquinho, né, de todos os desafios que a sua diocese, os seus catequistas de lá da diocese têm se reinventado neste tempo de pandemia. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a todas as criaturas. Esta é a identidade do catequista, ser anunciador. Que este mandato de Jesus Cristo possa renovar sempre em nosso coração. Queridos catequistas, recebi e acolhi o convite do Padre Marcelo Machado para estar aqui hoje fazendo essa partilha com vocês. Eu sou Adriane Frazão, casada com o Devanir há 23 anos, mãe do Pedro e da Paola, sou coordenadora da catequese na paróquia de Nossa Senhora Aparecida e catequista. Também sou coordenadora diocesana na Diocese de Jaboticabal. Diante das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus em todas as dimensões de nossa vida, na catequese não foi diferente. Mas com criatividade, ânimo e incentivo, nossos catequistas procuraram se reinventar para vencer os desafios. Todos esses esforços dos catequistas merecem nosso reconhecimento. Na Diocese de Jaboticabal, nós priorizamos o contato com os coordenadores paroquiais de catequese, mesmo que virtual, incentivando-os, animando-os, para que assim eles também pudessem fazer com os catequistas e os catequistas com os catequizandos. Nós realizamos os encontros online, fizemos a jornada catequética com o apoio do nosso bispo Dom Eduardo e do nosso assessor Padre Bruno, onde nós convidamos vários formadores. Disponibilizamos através do WhatsApp, das redes sociais, os materiais de apoio para os catequistas. Incentivamos a formação permanente para que eles pudessem investir na sua formação. Não está sendo fácil. Não foi fácil. Nós estamos aprendendo a cada dia. Muitos catequistas não tinham a familiaridade com as ferramentas digitais, mas cada um foi ajudando o outro. Isto é o bonito, a riqueza da partilha. Isto é catequese. Sabemos que as realidades são diferentes. Nós temos vários catequizandos que não têm acesso à internet. Muitas famílias só têm um aparelho celular, não têm computador. Mas a orientação é que nossos catequistas façam os encontros chegar a cada um, mesmo que seja levando até a casa deles com os protocolos necessários. A Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, a exortação do Papa Francisco, nos diz e nos convoca que o Evangelho tem que chegar a todos. E assim, com esse pensamento, nós catequistas estamos fazendo o Evangelho chegar a todos, mesmo que seja virtualmente. Neste sentido, que continuemos a cultivar e manter o vínculo com os nossos catequizandos. Desta forma, levando a presença de Deus e a proximidade da Igreja.
e resgatando que verdadeiramente a família é a igreja doméstica. E antes de encerrarmos a nossa partilha, eu gostaria de deixar um testemunho pessoal. Eu assumi uma turma de catequese em virtude das catequistas terem contraído Covid. Foram 4 encontros, um mês. E neste último encontro que nós tivemos, eu preparei durante a semana e quando eu cheguei na sala, os catequizandos foram entrando, porque o encontro foi virtual. Eu convidei um dos catequizandos a fazer a oração inicial. E depois da oração, eu resolvi mudar a rota. Nós sabemos como é difícil os catequizandos, os adolescentes se expressar, falar conosco. E aí eu senti a necessidade de mudar este encontro. Eu pedi que eles desenhassem um caminho, que fizessem um caminho, porque o nosso tema era Estamos no Caminho. E assim eles o fizeram. E eu comecei a falar, façam um caminho, o que vocês querem colocar neste caminho? E eles foram fazendo. Neste caminho tinha árvores, tinha pedras, neste caminho tinha escuridão, mas neste caminho tinha flores, tinha pássaros, ou seja, depois eu pedi que eles fossem relatando e para minha surpresa, a grande maioria participou. E eles foram dizendo o que tinha nesse caminho. E eu percebi que neste caminho tinha obstáculos, tinha desafios, tinha escuridão, mas também tinha amor, tinha alegria, tinha esperança. E o que eu concluí neste encontro? Que eu fui para evangelizar, mas eu fui evangelizada. Eles participaram, colocando as suas angústias, os seus medos, as suas incertezas, mas também o seu amor, a sua alegria. E eu concluí que nós, catequistas, muitas vezes, precisamos ouvir nossos catequizandos. Eles clamam para ser ouvidos. Eles precisam, eles necessitam ser ouvidos. E eu concluí que eles precisam ser ouvidos para ouvir. E neste ano, dedicado a São José e à família Amores Letícia, com o auxílio de Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta, Deus nos conceda a graça de reconstruirmos na comunhão, na unidade e continuarmos firmes na missão, que é árdua, mas encantadora. E a gente percebe que, mesmo diante de tantas dificuldades e algumas novidades no tempo presente, não nos falta dinamicidade, não nos falta criatividade e seguindo a voz do Espírito de Deus, sempre. E o diretório, quando vai traçando os passos para a nova evangelização, a partir do número 48, ele traz como título A Catequese a Serviço da Nova Evangelização. E eu vejo que o próprio documento sugere para nós 3 exercícios pastorais para o tempo presente, que não só a mim, mas vejo que para toda a igreja são muito válidos. Quais são esses 3 exercícios? Vamos lá. Primeiro, a catequese em saída missionária. E alguns poderiam dizer, como saída se nós temos que ficar em casa agora? Eis o nosso desafio, né? Usarmos da tecnologia, das redes sociais, da maneira como podemos agora de continuar sendo uma igreja em saída. Fazer com que a catequese, como diz aqui, ela também forma para a missão, acompanhando os cristãos no amadurecimento das atitudes de fé e conscientizando-os de que são discípulos missionários, chamados a participar ativamente do anúncio do Evangelho
e a fazer presente o reino de Deus no mundo. Então não é uma igreja fechada em si mesmo, trancada nas sacristias, mas uma catequese em saída missionária é levar esta boa nova do reino, né? E temos grandemente a nosso favor hoje as mídias sociais. Um segundo exercício pastoral para a nova evangelização: a catequese sob o sinal da misericórdia. E vai dizer o texto: cada vez mais se entende que não há anúncio da fé se esse anúncio não é sinal da misericórdia de Deus. A prática da misericórdia já é uma catequese autêntica, é catequese em ação. E isso muitos santos testemunharam, e aqui cita até Santo Agostinho, né, de fazer com que a catequese seja uma obra de misericórdia espiritual, porque justamente ensina aquele que não sabe, tira da ignorância muitas pessoas, instrui na fé, na doutrina da nossa Igreja Católica. Então a catequese, nesse segundo exercício, precisa ser de verdade um sinal de misericórdia. E por fim, um terceiro exercício para nós é a catequese como um laboratório do diálogo. E aqui gostaria de finalizar esse nosso momento. Já estamos falando de diálogo e de laboratório. Trago uma citação do diretório que é inspirada no Papa Francisco, que vai dizer assim: a catequese é um autêntico laboratório do diálogo, porque nas profundezas de cada pessoa encontra a vivacidade e a complexidade, os desejos e as buscas, as limitações e às vezes também os erros das sociedades e das culturas no mundo contemporâneo. Também para a catequese, trata-se de manter um diálogo pastoral sem relativismos, que não negocia a própria identidade cristã, mas que deseja alcançar o coração do próximo, dos outros que são diferentes de nós, e ali semear o Evangelho. Então, ser um laboratório do diálogo não é aceitar tudo como se fosse tudo igual ou tudo a mesma coisa. E vai dizer o Papa Francisco: não renunciemos à nossa identidade cristã. Nós aceitamos o outro, aceitamos a diferença, mas não negando a nossa identidade, acolhemos o outro porque queremos semear a palavra, levar ao coração do outro a misericórdia de Deus, a graça do Cristo. E tenho certeza que cada um desses exercícios, seja no momento de sair em missão, seja na atitude de misericórdia, seja como pessoas que dialogam, que não se fecham em si mesmas, tenho certeza que a evangelização colherá muitos frutos, mesmo com tantas dificuldades que nós encontramos hoje. Então espero que você aproveite esse vídeo, repasse, multiplique, compartilhe com outras pessoas e procure o seu coordenador de catequese, procure os responsáveis pela sua diocese. Eu vou enviar pessoalmente esse texto de apoio, que vai através do WhatsApp e de todas as outras mídias. O texto estará também, junto com o vídeo, no site do Regional Sul da CNBB do Estado de São Paulo, e com certeza vamos ser multiplicadores da esperança, da fé e da alegria de sermos discípulos e missionários. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo mês com o próximo vídeo. Fique atento.